Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponte Teológico. E como é que vocês estão? Vocês estão bem? Você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. E se você não faz parte da família Ponte, vem para essa família. Isso, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber as novidades, as dicas teológicas. Perfeito? E se você deseja também ser um apoiador deste canal, aqui abaixo tem um link na descrição que você vai entrar na plataforma do Apoia-se e você poderá estar contribuindo, abençoando este canal com valor a partir de R$5 mensalmente. E você fazendo isso, você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. E dentro em breve, quando alcançarmos a meta financeira que está descrita aqui dentro da plataforma do Apoia-se, nós vamos estar sorteando entre os apoiadores livros de teologia mensalmente. Perfeito? E a dica de hoje é esta aqui. E não deixe de dar o like, isso, compartilhar nos grupos de Facebook e WhatsApp. Muito bem, olha, interessantíssimo este livro, hein? Coleção Fé, Ciência e Cultura. É o organizador Ronaldo Números. Interessante. Terra plana, Galileu na prisão e outros mitos sobre ciência e religião. Mais uma obra fantástica, interessantíssima, muito bem acabada aí, ó, da Thomas Nelson. Ok? Interessante para você que gosta desse assunto, de ciência e fé. Um livro de 331 páginas, tá? E ele tem nada mais, nada menos, vou mostrar para vocês o sumário, né? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar o sumário e mostrar para vocês aqui. Vou ler um trecho de um capítulo que eu separei aqui, muito interessante, achei interessantíssimo. Ele tem nada mais, nada menos que 25 capítulos separados por mitos. Mito 1, isso, mito 2, tá? Então você vai ver aqui, ó, sumário. Mito 1, que a ascensão do cristianismo foi responsável pelo fim da ciência antiga. Mito 2, que a igreja cristã medieval impediu o avanço da ciência. Vou tentar ler aqui ao contrário, tá inspirado para mim. Mito 3, que os cristãos medievais, tá difícil ler ao contrário, ensinavam que a Terra era plana. 4, que a cultura medieval islâmica era hostil à ciência. Mito 5, que a igreja medieval proibia a dissecação humana. Mito 6, que as ideias de Copérnico removeram os seres humanos do centro do cosmos. Todos esses mitos aí, muitas pessoas às vezes ficam propagando. São 25, tá? Vou mostrar para vocês os 6 primeiros. Ok? Muito bem. Mito 7, que Giordano Bruno foi o primeiro mártir da ciência moderna. Mito 8, que Galileu foi preso e torturado por defender o copernicanismo. Jesus. Mito 9, que o cristianismo deu à luz à ciência moderna. Mito 10, que a revolução científica libertou a ciência da religião. Mito 11, que os católicos não contribuíram com a revolução científica. 12º mito, que René Descartes foi o criador da distinção entre mente e corpo. Mito 13, que a cosmologia mecanicista de Isaac Newton eliminou a necessidade por Deus. Mito 14, que a igreja condenou a anestesia usando a Bíblia. São 25, tá? Aí, ó, 7º, 8º mito. 9º, 10º. 11º, 12º. Certo? Então, vai vendo aí. 15º mito, que a teoria da evolução orgânica é baseada em um raciocínio circular. 16º, que a evolução destruiu a fé de Darwin, até que ele se converteu novamente em seu leito de morte. Isso é mito. 17º, que Huxley derrotou Wilberforce no debate sobre evolução e religião. 18º mito, que Darwin destruiu a teologia natural. 19º, que Darwin e Henkel foram cúmplices da biologia nazista. Mito 20, que o julgamento de Scopus terminou em derrota para o anti-evolucionismo. Mito 21, que Einstein acreditava em um Deus pessoal. Mito 22, que a física quântica provou a doutrina do livre-arbítrio. Então, cada mito, cada capítulo, né, é escrito por um especialista, por um autor distinto, diferente, certo? Muito bem. 22º mito. Então, são 25, né? Mostro para vocês aqui. Mito 23, que o design inteligente representa um desafio científico à evolução. Mito 24, que o criacionismo é um fenômeno unicamente norte-americano. E mito 25, que a ciência moderna secularizou a cultura ocidental. Temos aí, portanto, 25 capítulos, mais de 300 páginas, ok? E eu separei aqui, muito interessante, o mito 14, para ler um trecho para vocês,
que a igreja condenou a anestesia usando a Bíblia. Eu sinceramente não sabia disso. Um fato interessante, né? Eu não sabia, né? Nem desse mito, é um mito, tá? Que a igreja condenou a anestesia usando a Bíblia. É um mito 14, mas nem a respeito dessa questão eu nunca tinha ouvido falar. Vou ler aqui um trecho para vocês, capítulo 14, na página 169. Aqui, ó. Mito 14, que a igreja condenou o uso da anestesia, gente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu vou ler um trecho para você aqui. Olha o que diz. De púlpito em púlpito, o uso de clorofórmio por Simpson foi condenado como ímpio e contrário à Santa Escritura. Textos foram citados abundantemente, a declaração comum sendo que o uso do clorofórmio seria para evitar a parte da maldição primordial sobre a mulher. Ou seja, quando surge a anestesia no século XIX, nos meios médicos, acreditava-se que seria uma invenção diabólica para impedir o cumprimento da palavra de Deus na vida das mulheres, impedindo-as de sentirem dor. Olha só. Quando médicos... Deborah Bloom, no New York Times, no ano 2006, disse o seguinte: quando médicos do século XIX começaram a usar clorofórmio, anestesia, para aliviar a dor no parto, a igreja calvinista escocesa o declarou uma invenção satanista, com a intenção de frustrar o projeto de Deus. Então, será que é verdade mesmo? Ele está colocando aqui como mito, que a igreja condenou a anestesia no parto usando a Bíblia. Será? Então, às vezes, se propaga determinadas notícias. Então, eu vou ler um texto aqui para você. Tá? Deu um trecho aqui, para você ter uma noção do que ele está explicando nesse artigo. Entre as evidências citadas para ilustrar as formas em que uma igreja retrógrada estancou os avanços da ciência, está o persistente mito de que o cristianismo institucional se opôs ao uso da anestesia no parto. Portanto, é um mito. Até o New York Times divulgava isso, olha só, 2006. O livro de Gênesis relata os fatos iniciais da procriação, como punição por seu pecado. Deus amaldiçoou Adão e Eva e seus descendentes. A partir dali, o homem plantaria e colheria pelo suor de sua fronte, e mulheres teriam filhos com dor e sofrimento. Supostamente lido por autoridades da igreja e fiéis piedosos como um comando divino por toda a eternidade. Esta passagem proibia a administração de anestesia no parto, cujo uso revelava um ato contestador de humanos rebeldes para subverter o propósito de Deus. Para a igreja e seus fiéis, tal impiedade científica contraria a Santa Escritura. Poderia vir apenas do príncipe dos demônios, como uma invenção satânica para arruinar o projeto de Deus. Para os defensores dos avanços da ciência, tal obscurantismo religioso apenas confirmou suas suspeitas sobre a ameaça da igreja ao progresso humano. Mas será que esta história completa, e se não, por que persiste, repetida igualmente por queixosos, fiéis e especialistas por mais de 100 anos? Logo após a descoberta da anestesia baseada em éter, em 1846, o influente obstetra de Edimburgo, James Young Simpson, que viveu de 1811 até 1870, rapidamente adotou para aliviar a dor durante o parto. Após Simpson descobrir as qualidades anestésicas do clorofórmio no final de 1847, ele se destacou como o maior defensor do controle da dor do parto, ao advogar incansavelmente por sua segurança e eficácia contra a oposição científica e defendendo seu uso contra as objeções religiosas e morais. Já em dezembro de 1874, ele havia publicado um panfleto intitulado é muito difícil isso, ainda não estou com o meu inglês fluente. Tradução: resposta às objeções religiosas feitas contra o uso de agentes anestésicos na obstetrícia e cirurgia. É muito difícil isso. Direcionado principalmente aos profissionais da área da saúde, seu panfleto argumentava com base exegética, lógica, histórica e moral contra os que acreditavam que a prática em questão deve em qualquer nível ser oposta e rejeitada com base religiosa. Típico de muitos de seus contemporâneos médicos e cientistas, Simpson negou o conflito inerente entre a ciência e a religião. E em 1848, em uma carta ao médico londrino Dr. Pruitt Smith, ele afirmou que a linguagem da Bíblia é, nestes e outros pontos, estritamente e cientificamente correta. Teólogos e pastores das igrejas presbiterianas, anglicanas e diversas igrejas dissidentes enviaram respostas esmagadoramente positivas para Simpson por seu panfleto de 1847. No entanto, objeções religiosas vieram de alguns pastores e de leigos também. Simpson notou que em Edimburgo, alguns dentre os próprios ministros religiosos por um tempo se uniram ao grito contra a nova prática, mas que em meados de 1848 ele não mais encontrou nenhuma objeção neste ponto por oposição religiosa, como as outras formas de oposição ao clorofórmio, mas
não estão mais entre nós. Então ele vai dizendo aqui que houve sim, mas nada que tenha avançado. Ele vai dedicar bastante páginas para falar sobre o assunto. Não muitas páginas, 9 páginas. É um assunto interessante. 25 mitos, está aí. Isso para mim é um tema que chama a sua atenção. Fala sobre terra plana, sobre Galileu, Copérnico, ciência e religião, né? Então temos essa obra da Thomas Nelson, mais de 300 páginas. Diz para mim se está no seu radar. É uma obra interessantíssima, ok? Dê like, comente, Deus abençoe e até a próxima.